Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Eu não sei em que momento vocês estão assistindo essa aula. O tema de hoje é Segunda Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial, que vai dos anos de 1939 a 1945. Nós vimos nas últimas aulas que a Segunda Guerra Mundial está diretamente relacionado à ascensão dos regimes totalitários na Europa no período do entreguerras, sobretudo o nazismo alemão. Vamos lembrar que a ascensão do nazismo alemão se deu por vias democráticas. Está diretamente relacionado ao revanchismo surgido neste país em função das pesadas sanções impostas pelo Tratado de Versalhes e muito também por conta da crise de 1929. A crise de 1929, a crise mundial do capitalismo de 29, provocou um impacto muito severo na Alemanha. No ano de 1929, havia cerca de 2,8 milhões de desempregados neste país. Em 31, esse número chega a ser maior que 5 milhões. E no ano seguinte, em 1932, nós já temos cerca de 6 milhões de desempregados. O Partido Nazista e seus defensores, eles propunham mudanças econômicas para gerar um novo crescimento, geração de emprego, redução da inflação, e foi graças a esse discurso que eles foram eleitos. O Partido Nazista, já ocupando a maioria do parlamento alemão, o Reichstag, consegue nomear Adolf Hitler para o posto de chanceler. E a partir daí, nós temos uma expansão do nazismo por toda a Alemanha. O Partido Nazista também cria a narrativa de que havia uma conspiração de financistas judeus por trás da grave crise econômica que abalava a Alemanha. Isto acaba alimentando um sentimento antissemita neste país. No poder, internamente, o Partido Nazista vai estimular a economia alemã, investindo vultuosas somas de recursos no desenvolvimento de indústrias de bens duráveis, na criação de obras públicas, estimulando a abertura de fábrica de armas. Tudo isso para gerar emprego, além de criar uma série de direitos para os trabalhadores alemães, tais como facilidades para adquirir bens de consumo, férias, clubes de lazer. Em relação à política externa, a face expansionista do nazismo fica bastante evidente. A princípio, adota-se medidas para retomar territórios que haviam sido perdidos por conta do Tratado de Versalhes. Na etapa seguinte, nós temos a perspectiva de conquistar regiões fornecedoras de determinadas matérias-primas, como, por exemplo, da Romênia e do Cáucaso, o petróleo, da Sibéria, o ferro, e da Ucrânia, o trigo. A Grã-Bretanha e a França, líderes no Tratado de Versalhes, optaram por ignorar essas ambições alemãs, no entendimento de que era a Alemanha muito importante para o isolamento da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Então, optou-se por fazer uma certa vista grossa a essas questões expansionistas que estavam ficando cada vez mais evidentes em relação à Alemanha. Em 1936, o expansionismo militar nazista alcança a Renânia, que é retomada e rearmada. E o que fizeram os líderes do Tratado de Versalhes? O que fez a Liga das Nações? Absolutamente nada. A ideia era evitar a todo custo um conflito diplomático mais severo com o Estado alemão. Essa política ficou conhecida como política do apaziguar, ou política do apaziguamento, que buscava tentar trazer a paz para esses conflitos internacionais. Percebendo que não havia nenhum tipo de mobilização, a Alemanha, a Itália e o Japão colocaram as suas garrinhas de fora. A Alemanha começa um processo expansionista muito mais determinado para a Europa Ocidental. A Itália, na África, conquista a Etiópia e o Japão, parte da Ásia. No ano de 1936, a Alemanha de Hitler e o Japão de Hirohito
celebram um acordo chamado Pacto Anti-Comintern, que tinha como alvo principal a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Era um pacto que celebrava um acordo entre essas duas nações para combater o comunismo. No ano seguinte, em 1937, a Itália foi incorporada a esse pacto, formando o Eixo, um dos principais polos de conflito da Segunda Guerra Mundial. Da mesma forma que na Primeira Guerra Mundial nós tínhamos a Tríplice Entente e a Tríplice Aliança, agora na Segunda Guerra nós também teremos dois blocos. Um formado pelo eixo, o eixo Berlim, Roma, Tóquio, criado a partir do Pacto Anti-Comintern. E do outro lado teremos a tropa aliada, formada por Grã-Bretanha, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, Estados Unidos da América e França, a França não colaboracionista, conforme nós veremos com o avançar das próximas aulas. No ano de 1938, Hitler continua o seu processo expansionista. Ele vai tomar a Áustria sem nenhuma resistência. A tomada da Áustria pelas tropas alemãs nazistas é conhecida como Anschluss. A região dos Sudetos, na Tchecoslováquia, de maioria germânica, em função da tomada da Áustria, começa a fazer muito barulho, desejando ser incorporada novamente ao Reich, ao Terceiro Império Alemão, formado agora por esse núcleo nazista. Buscando conter o avanço nazista pela Europa, reúnem-se na cidade de Munique representantes ingleses, franceses, da Itália, da Alemanha e do Japão, para tentar resolver a questão dos Sudetos na Tchecoslováquia. Curiosamente, um representante da Tchecoslováquia não foi considerado importante para esta reunião. Pois bem, finda a conferência, Hitler concorda em assumir determinados territórios e, posteriormente, qualquer conflito internacional, ele acorda em solicitar consulta aos organismos internacionais e a representantes de outros países. Porém, Hitler não tinha a menor intenção de respeitar absolutamente nada do que foi estabelecido na Conferência de Munique. Pouco tempo depois, começa a pressionar a Polônia pela construção de estradas e ferrovias em regiões extraterritoriais, o chamado Corredor Polonês, e exigia a devolução de uma importante cidade portuária, conhecida como Danzig. Isto acaba levando às primeiras atitudes mais concretas por parte da Inglaterra e da França, que prometem defender a Polônia em caso de ataque alemão. Essa promessa dos ingleses e dos franceses desperta preocupações em Stalin, que percebia nisso a possibilidade de um possível avanço britânico e francês sobre território soviético. Essa preocupação acaba fazendo com que ele celebrasse um acordo com a Alemanha nazista, um pacto de não agressão germano-soviético, em que a União Soviética concordava em ficar de fora caso a Alemanha invadisse efetivamente a Polônia. Seguindo ainda a lógica do desrespeito à Conferência de Munique, em 1939, o restante da Tchecoslováquia é invadido pelas tropas nazistas. Em 1º de setembro, nós temos a invasão da Polônia numa ação militar relâmpago, promovida por blindados e ataques aéreos, conhecido como Blitzkrieg. 12 dias depois, Inglaterra e França declaram guerra ao Reich. É o início da Segunda Guerra Mundial.